2.252, Ana. 2.252. Ok. O que eu fiz aqui, Jesus? Vamos só esperar as pessoas entrarem, os farmacêuticos, farmacêuticas, né, Ana? E aí a Sara já nos dá um toquezinho quando a gente puder estar começando. Vamos só esperar nosso convidado entrar. E aí a gente começa. Tá. Acho que a gente já está ao vivo, acho que só entrou agora, né, pelo Facebook, mas a gente só está esperando entrar o nosso convidado, o Ronald, e a gente já dá início. Ok. Deve ter tido algum probleminha na conexão. Ele não deve estar conseguindo entrar. Sara, o Ronald está na sala, ele está precisando que você libere ele. Pronto. Conseguiu? Sim. Você nos ouve, Ronald? Aqui. Ótimo. Estamos aqui. Bem. Muito bem, Ótimo. boa noite. Podemos iniciar, Ana. Boa noite. Podemos iniciar? Bom, sim. Boa noite todas e todos, né? É um grande prazer contar com vocês, farmacêuticas e farmacêuticos, nessa transmissão que marca o aniversário de 75 anos do Sinfar. Eu sou Ana Cláudia, farmacêutica aqui na Atenção Básica de Saúde, na cidade de Ribeirão Preto. Sou diretora de imprensa do sindicato e sócia desde 95. Eu tenho muito orgulho em fazer parte dessa entidade, né? E de tanta luta pela categoria farmacêutica. O Sinfar completou 75 anos no dia 8 de março, Dia também Internacional da Mulher, e é claro que eu quero aqui, né, parabenizar a todas, né, as mulheres guerreiras, batalhadoras, né, e que a cada dia avançam mais nas suas conquistas. Porém, mais do que parabéns, eu desejo mesmo respeito, eu desejo menos desigualdade, eu desejo menos violência, eu desejo menos preconceito, e é nesse espírito de luta, né, que está o nosso verdadeiro poder. Poder para lutar, né, por mais direitos, por mais igualdade, por mais justiça. Na verdade, nós não temos nenhum motivo para estar comemorando nessa data. Nós vivemos uma
em uma crise de saúde mundial. E em nosso país, os efeitos de negar a ciência e a falta de investimento em saúde pública têm apresentado um resultado com mais de 260 mil mortos. Hoje, infelizmente, nós batemos o recorde de mortes, que foi de 2.282. Colapso nas unidades de tratamento e todos os efeitos no nosso cotidiano. Então, ela não é uma live comemorativa, mas ela é de reflexão sobre os impactos da pandemia no trabalho farmacêutico. Assim, o Sinfar, que há 75 anos sempre esteve à frente de temas importantes para a categoria, para a saúde pública, para defender os direitos trabalhistas, assume o compromisso de, em conjunto com todas as farmacêuticas e farmacêuticos paulistas, entender o passado, estudar o presente e propor mudanças para o futuro. Eu gostaria agora de apresentar os nossos convidados de hoje. Temos aqui presente o Ronald Ferreira dos Santos, que é o presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos, diretor de Relações Intersindicais do Sindicato dos Farmacêuticos de Santa Catarina, e ele foi presidente do Conselho Nacional de Saúde no período de 2016 a 2018. Temos também a Renata Gonçalves, que é a presidente do Sindicato dos Farmacêuticos no Estado de São Paulo, na gestão de 2020 a 2022, e foi secretária-geral na gestão passada. Eu gostaria agora de que o Ronald fizesse a sua saudação inicial. Estou passando a palavra para o Ronald. Boa noite, Ana Cláudia, boa noite, Renata, boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando nessa data que, de fato, Ana, não é uma data de comemoração, mas sim é uma data que acho que, por isso a satisfação está aqui, de nos congratularmos, compartilharmos a gratidão de dividirmos uma trajetória, uma luta, um conjunto de valores e compromissos ao lado dos trabalhadores. Esse fato de nós reunir nessa data para compartilharmos, para nos apresentarmos, não deixar passar em branco, é um ato de resistência. É um ato que necessita esse momento da história, um dia talvez um dos dias mais duros da história da nação brasileira, onde uma tragédia ceifa mais de 2.000 vidas de brasileiros e brasileiras. Então, de fato, é uma data bastante com uma força de tristeza, mas ao mesmo tempo uma força que nos empurra para reagir, porque uma das razões principais, tanto da organização dos trabalhadores, que nós estamos aqui nos congratulando pela passagem dos 75 anos do Sindicato dos Farmacêuticos de São Paulo, quanto pela missão da nossa profissão, do nosso trabalho, do trabalho dos farmacêuticos. A missão principal nossa, que a sociedade delega, é justamente confrontar essa realidade que, infelizmente, invade nossos corações, invade nossas mentes no dia de hoje, e que, mais uma vez, reafirma a necessidade de nós estarmos aqui dizendo sim, temos 75 anos, vamos resistir, vamos fazer um enfrentamento, por mais duro que seja esse momento. Então, queria agradecer imensamente a oportunidade de, nesse momento, estar aqui discutindo e homenageando, na verdade, os lutadores e lutadoras farmacêuticos de São Paulo, que construíram uma bela trajetória de valorização do trabalho farmacêutico. Então, está aqui hoje, principalmente também nessa semana em especial, porque além desse momento que a gente passa pela pandemia, o fato de nós estarmos, e a data de que aniversaria o Sindicato de Farmacêuticos de São Paulo, 8 de março, também é muito significativa para o Brasil e para o mundo. Homenagear aquela que é a maioria, mais de 70% da categoria farmacêutica, também
é motivo de nos confortar, é motivo de fazermos nós acreditarmos que é possível construir um mundo novo, um mundo onde que as pessoas possam ser o que elas queiram ser, e principalmente buscar em torno do seu trabalho, buscar a felicidade. Acho que é possível, e a ideia nesse momento do debate que a gente faz nesse dia é tentar dizer que, apesar da escuridão, nós cantamos, apesar da escuridão, o dia vai amanhecer. Isso a gente tem certeza. Então, queria dar um abraço a todos os farmacêuticos e farmacêuticas paulistas aqui para abrir a nossa conversa aqui em teu nome, Renata, em teu nome, minhas companheiras, camaradas aí, farmacêuticas de São Paulo. Um abração. Obrigada, Ronald. E agora eu vou passar a palavra para a Renata, a presidente do CIFAR, para a sua saudação inicial. Boa noite, queridos farmacêuticos e farmacêuticas. Recebo um abraço, Ronald. Ana, obrigado por ter topado essa ideia e de estar aqui nessa noite com a gente. Acho que realmente não tem como a gente iniciar a nossa live. Primeiro, respeito aos que se foram, né, nesse período tão difícil, e a nossa solidariedade aos familiares, familiares esses que até estão muito próximos de nós, né, cada vez mais a gente conhece mais pessoas que perderam entes queridos, se é que nós também não estamos nessa estatística. Então, minha solidariedade nesse momento tão difícil e que a gente se resiste, né? Eu acho que essa é uma palavra que vem desde o ano passado muito presente nas nossas vidas, na vida dos sindicatos em geral, né, Ronald? A resistência ela vem já há algum tempo, mas eu acho que essa é a palavra-chave. E aí, pegando um gancho no que vocês falaram, realmente, chamamos essa live por dois motivos principais. Primeiro, pelos 75 anos do sindicato, que eu me sinto muito honrada de estar passando por esse momento aqui como presidente da entidade, mas representando toda uma diretoria, que apesar de não estar aqui na tela, se faz presente. A live é uma ideia da nossa vice-presidente, a Gilda, e aí eu quero aproveitar, porque no sindicato já passaram tantas diretorias e tantas mulheres fortes, né? Se a gente for falar das duas coisas que hoje chama a nossa atenção, os 75 anos do sindicato e a Semana da Mulher, né? Estarmos aí, o dia do aniversário do sindicato, ser o Dia da Mulher, eu acho que nós temos que bater palmas para as mulheres fortes que passaram pelo sindicato, como diretoras, e pelas mulheres farmacêuticas, que estão, assim, passando por um momento tão difícil, não só pela precarização do trabalho, pela pouca proteção, pelo filho que está em casa fazendo uma aula online e ela tendo que trabalhar, porque é um serviço essencial, os farmacêuticos não pararam. Então, assim, o sindicato se solidariza também com essa mulher. E aí, voltando, eu quero aproveitar a chance e realmente destacar, assim, duas mulheres que estiveram na minha vida desde que eu entrei no sindicato. Eu era bebê, né, Ana? Quase um bebê, eu era bem novinha, mas são duas figuras que sempre estiveram aí, me acompanharam de uma maneira ou de outra, longe ou perto, mas que hoje a Ana Cláudia, que está aqui do meu lado, na telinha, está tão longe, ela está a uns 300 quilômetros de distância, não, é isso, né? 300 quilômetros de distância de mim, mas fica aqui meu beijo, meu abraço a Luciana, e representando aí mulheres fortes que eu conheço e admiro.
E a Gilda, que não está aqui na telinha, porém ela está nos assistindo, já mandou um recadinho aqui, que está nos assistindo, que foi a mentora desta live, ela propôs a live e a gente topou na hora, e dizer que ela é uma figura realmente emblemática no sindicato, né? E que permaneça por muito tempo conosco, sempre atuante. Ela não gosta muito de aparecer nas telinhas, mas a gente ainda vai fazer uma live que ela apareça, tá bom? Então, meu beijo, Gilda. Em nome dessas duas mulheres, eu estendo aí para as demais, tanto diretoras do sindicato, como farmacêuticas do Estado de São Paulo. O sindicato sempre forte e atuante, são 75 anos de história, é inegável que é um sindicato, sempre foi um sindicato muito forte, que nunca se omitiu nas discussões, seja ela tanto de relações de trabalho, como de saúde pública, educação, onde nós conseguimos chegar, nós debatemos. E já passamos por tantos momentos importantes, né? Lá, Maluci Pinto, patentes, 2021, chegamos aqui. Eu, pelo menos, queria que estivesse mais firme e mais forte ainda, mas falemos aí um pouco no decorrer da live. Mas estamos aqui, e aí eu acho que isso é o mais importante, né? Muito obrigado, Ronald, por ter aceito o nosso convite, e vamos lá para a nossa live. Bom, eu vou começar, vou fazer uma pergunta. Renata pode responder primeiro, depois os comentários do Ronald. Hoje, no momento mais crítico da nossa pandemia, dessa pandemia, né? Há alguma diretriz para preservar os farmacêuticos considerados como grupo de risco? Vamos lá. Acho que a gente tem um enfrentamento diário no sindicato, né? As demandas, elas não cessam, vindo de vários segmentos, várias áreas de atuação dentro da farmácia, mas eu acho que desde 2019, desde o início de 2020, a gente tem tido uma preocupação grande com o grupo de risco, porque vivemos uma pandemia, obviamente, e no início de 2020, nós tínhamos lá uma legislação que, de alguma forma, não era uma legislação perfeita, obviamente, mas ela, de alguma forma, conseguia proteger um pouco o trabalhador, né, principalmente no sentido aí, das pessoas que estavam no grupo de risco, que era a Lei 14.020 de 2020, né, ela começou como MP e foi convertida em lei. Essa legislação, ela permitia não só a redução da jornada e salário também, o que nós debatemos muito no sindicato, na federação, procuramos meios de diminuir o máximo o dano ao profissional farmacêutico, né? Até porque era claro que esse dispositivo beneficiava muito as empresas e pouco os empregados, mas, de qualquer maneira, era o que a gente tinha na época. O sindicato, tendo em mãos essa legislação, sempre buscou, junto às empresas, que este grupo de risco fosse preservado o máximo possível e que fosse mantido aí o máximo de direitos, né? Que não simplesmente se reduzisse lá o salário, que se colocasse, ficasse o contrato de trabalho ficasse inativo, né, por esse período. Então, foram muitas as demandas, muitos profissionais se encontravam em grupo de risco, sim, grupo de risco são as gestantes, são farmacêuticos que tinham comorbidades, então foi realmente muito, muito difícil aquela situação. Porém,
ao fim de 2020, essa lei, esse amparo, ele cessa, né? A gente não teve nenhuma posição firme do governo federal para que isso se mantivesse. E a gente ainda continua firme na questão de proteção do grupo de risco. Porém, a gente sabe que muitos retornaram ao posto de trabalho. E retornaram também até para serem dispensados. Então, o sindicato ele ainda recebe denúncias, recebe pelos nossos canais de comunicação, e a gente atende cada caso de maneira que a gente consiga conciliar e ter essa ligação entre empresa e trabalhador, a fim de proteger esse cidadão. Tá? Então, a gente ainda tenta, ainda com aquela legislação, manter os direitos, mas a tendência das empresas hoje, essa semana mesmo, a gente recebeu de um grande grupo do varejo pedindo para que esses farmacêuticos do grupo de risco continuassem afastados, porém recebendo 50% do salário. Então, isso está em andamento, a gente pediu os dados profissionais para que a gente possa estar fazendo aí uma assembleia com eles, mas, assim, a precariedade continua, né? As empresas realmente não têm nenhum apreço em manter esses trabalhadores, a segurança desses trabalhadores. Isso é fato. É um número, é um salário que ele está pagando e o profissional, pela própria atividade, não consegue exercer home office, né? Não adianta dizer, a farmacêutica vai ficar em casa trabalhando, porque não é uma atividade, em muitos casos, que ele consegue estar fazendo isso, porque a maioria dos nossos profissionais aqui de São Paulo está no varejo. Então, essa é a nossa maior preocupação desse profissional que está na linha de frente, porém, tem aí algum impedimento por questões de saúde. Mas a gente continua recebendo as demandas e dando o atendimento, principalmente aos nossos associados. Acho que é isso. Ronald? Então, o que nós temos assistido nesse último período, quanto à questão dos nossos colegas, não só os nossos colegas da categoria farmacêutica, mas o conjunto dos trabalhadores, que o que os sindicatos vêm buscando fazer para garantir o mínimo de proteção é quase milagres. Estão operando quase milagres diante do cenário que nós estamos vivendo, e de precarização, de retiradas de direitos. É só olhar para o cenário internacional para a gente ter uma noção do que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Enquanto, por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, há auxílios de $1.200, há pagamentos de salário, apoio às empresas. Aqui é o contrário. Aqui se reduz salários, aqui se reduz direitos, e mais do que isso, no que diz respeito ao conjunto de regramentos para a proteção do trabalho, é a boiada passando. Enquanto os sindicatos lutando arduamente para resistir, reduzindo o máximo de danos, o conjunto do espaço que normatiza as relações de trabalho tomado principalmente pelos interesses patronais, porque é justamente isso que está colocado, interesses patronais míopes, né? Porque não tem jeito, porque se você não ampliar a desigualdade, não garantir direito aos trabalhadores, você não vai ter consumidor, ou seja, é uma visão míope, inclusive, mesmo do ponto de vista do funcionamento das atividades econômicas, a retirada de proteção. E o que nós
temos assistido, inclusive em torno de um debate que tem muito presente em função da essencialidade do trabalho nosso, do trabalho das farmácias, do trabalho dos farmacêuticos, que é essa questão da insalubridade, que é a questão da garantia dos mecanismos de proteção, os regramentos de proteção. A gente assiste estarrecido, porque além desse problema material, do ponto de vista da remuneração, das condições dos grupos de risco, ainda se trabalha aceleradamente. Foi um esforço brutal o ano passado para impedir que se flexibilizasse as normas regulamentadoras do trabalho. Ou seja, a boiada passando na tal desburocratização, ou seja, agora proteger o trabalhador, proteger a gestante, proteger grupo de risco com alguma comorbidade, problemas burocráticos. Temos que nos livrar desta burocracia, certo? Então, eu afirmo que o que tem acontecido nesse momento em torno desse tema, e aí precisam aplaudir assim com muita veemência, certo? O papel dos nossos sindicatos, em especial aí o Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de São Paulo, que tem dado uma demonstração da essencialidade desse instrumento de proteção dos interesses dos trabalhadores, mas operando quase como um milagre, né, Renata? Nesse momento que nós estamos vivendo, necessitando, e talvez a pandemia traga mais evidentemente esses elementos da importância dos interesses coletivos, porque é disso que nós estamos falando, certo? Estamos falando só do salário daquele indivíduo, não. Estamos falando das condições, do salário e das condições de viver e de ter condições. E com o impacto nesse processo das relações de proteção aos mais vulneráveis, um impacto como a Renata colocou aqui na fala inicial dela, em especial na nossa categoria, que é majoritariamente feminina, mulheres. Se é cruel com o trabalhador, com as mulheres é mais cruel ainda. É mais cruel ainda esse processo de desproteção, certo? Porque é a dupla jornada, é a remuneração abaixo do valor da remuneração dos homens. A gente tem comprovação estatística disso. Então, nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade. Mas o importante é que eu acho que provavelmente o Sindicato dos Farmacêuticos de São Paulo deve ter percebido isso também. Essa situação que nós estamos vivendo tem despertado um pouco mais a consciência da categoria, da sua condição de trabalhador e trabalhadora. Acho que o impacto, a violência, como tem sido subtraído os direitos que a gente levou anos para conquistar do ponto de vista das relações de trabalho, porque nunca nada foi dado de graça, né? A jornada, nós estamos brigando para a jornada de 30 horas semanais, mas é bom lembrar que a jornada de 8 horas foi conquistada com muito suor e sangue. Férias, 13º, os direitos, nada, nunca foi dado absolutamente nada de graça. E agora tudo sendo tirado na mão grande. Todas essas conquistas que os trabalhadores, e nesse momento torna-se mais didático a necessidade de nos organizarmos, de fazermos algum nível de enfrentamento a partir dessa questão que dá para classificar na categoria da crueldade, porque nós estamos falando aqui, nós estamos falando não da proteção geral dos trabalhadores, nós estamos falando daqueles mais vulneráveis, que precisam, em tese, pela sua própria condição, pela natureza da sua condição, uma proteção especial. Então, fica mais evidente o descalabro que é esse processo de retirada de direito. Então, é um momento duro, certo? Mas é um momento também especial para a gente dialogar
com a categoria e para talvez elevar um pouco o nível de compreensão do papel dos sindicatos. Papel esse que eu também não poderia deixar passar, né, de que as nossas mestras, como Gilda Almeida, né, nos fez identificar desde muito cedo, né? Desde muito cedo de qual lado da história que a gente precisa estar associado e qual é a tarefa, certo, de uma organização sindical na defesa do interesse de quem tem o trabalho para jogar o jogo da vida. Um pouco isso, para compartilhar com minhas colegas. Eu queria mandar um abraço aqui para alguns colegas que estão no chat, tá? O Wagner Henrique, a Gabriela Vieira, Paulo Luz, o Rogério Gomes, a Célia Chaves, a Gilda Almeida, o Rodrigo Ferreira, o Felinto Furtado, José Magalhães, Carlos Alexandre, Socorro, e um abraço, tá? Para todos vocês aí do chat. Acho que a pergunta que eu ia fazer, eu acho que um pouco você meio que deu a resposta, mas eu gostaria de primeiro falar para o Ronald. Já é possível, Ronald, verificar impactos nessas condições do trabalho farmacêutico? Acho que, de uma certa forma, você respondeu. Não sei se você quer complementar alguma coisa, depois a Renata também complementa. Eu acho que o maior impacto que a pandemia trouxe para o nosso trabalho, e que aí ganha especial relevo o papel dos sindicatos, é que no Brasil e no mundo o nosso trabalho agregou valor. Ele se tornou essencial. Ele deixou de ser apenas mais uma atividade para ser uma atividade que sempre foi vinculada à garantia do direito, à garantia da saúde das pessoas, né? Sempre foi um trabalho essencial. Então, acho que isso muda a qualidade desse espaço e da nossa responsabilidade nesse cenário. Algo nós há muito tempo tentamos colocar no debate na sociedade brasileira, na contratação da sociedade brasileira. Esse momento ele conseguiu colocar muito mais luz e dar muito mais significado. Porque muitas vezes nós ficávamos por anos a gente ficou falando meio que pregando no deserto a lógica da farmácia e estabelecimento de saúde. Há muito tempo nós ficamos meio que pregando no deserto ao afirmar que o medicamento é um insumo garantidor de direito. Ou seja, esse momento, que quando a gente pega os dados do IBGE, o IBGE divulgou lá, só pesquisar aí, PNAD, Covid e IBGE. O IBGE fez uma pesquisa a respeito de amostras de domicílio em função da Covid. Lá no início de maio, nos principais picos da pandemia, dava conta que aproximadamente 23, 24 milhões de brasileiros sentiam algum tipo de sintoma da Covid. Tosse, dor de cabeça, febre, algum mal-estar, algum dos sintomas. Desses 23 milhões, 3 milhões procuraram alguma estrutura de saúde do sistema de saúde do SUS. Procuraram a Ana Cláudia lá no posto de saúde, procuraram no hospital. 3 milhões. 3 milhões procuraram, desses 23 milhões, lá em maio, 3 milhões procuraram alguma estrutura de atenção médica, de assistência à saúde. 19 milhões procuraram um medicamento. 19 milhões procuraram ou foram na farmácia ou adquiriram um medicamento. Essa é a dimensão do lugar e do valor que esse momento trouxe para o nosso trabalho
para o papel do nosso trabalho e a possibilidade de impacto na realidade concreta. Então, a pandemia trouxe, sim. Mas qual que é o paradoxo? Tem um paradoxo nisso. Ao mesmo tempo que a pandemia trouxe essa valorização, ela trouxe isso que nós estamos fazendo aqui agora. Ela trouxe as tecnologias que amplificaram a produtividade dos processos numa velocidade que talvez levaria alguns processos de ser mediados por tecnologia 10, 5 anos, em 3, 4 meses. O que ampliou a produtividade, e uma das consequências que teve foi a diminuição do valor do trabalho, porque o trabalho ele é remunerado por horas, não é isso? E aí tem esse paradoxo, que ao mesmo tempo se eleva num patamar muito superior o valor do objeto que a gente entrega, as tecnologias, paradoxalmente, fazem com que a possibilidade de nós oferecer esse trabalho simplifique, ou seja, a produtividade do nosso trabalho é muito maior. Então, mudou substancialmente. Nós vamos ter grandes desafios pelo lugar que a saúde vai, no pós-pandemia, ocupar na vida das pessoas, o lugar que o nosso trabalho vai ocupar na vida das pessoas. Então, nós vamos ter muito ainda o que construir, muito o que ainda produzir, e talvez tenhamos que voltar a discutir e a concentrar muito debate, muita formulação em torno da valorização do trabalho. Ou seja, o trabalho farmacêutico, certo? Que é o que transforma um produto qualquer em algo que vai garantir o direito, que é ele. Se você pegar um comprimido e colocar na mão, é apenas um comprimido, certo? Você precisa ter uma série de elementos para esse comprimido, de fato, ser um insumo que vai garantir a saúde de alguém. Não é só a orientação, uma questão direta de quem vai consumir. Não é uma relação de consumo. É uma relação de proteção também. De onde ele veio? Qual a qualidade dele? Para onde ele vai? Como ele vai ser utilizado? Ou seja, nós teremos com a luz colocada algumas questões sobre o nosso trabalho na pandemia de grande impacto. E aí, nesse processo desta discussão, eu queria dizer que o desafio, pelo gigantismo, pelo tamanho, pelo impacto que tem em São Paulo, pelo volume do trabalho farmacêutico que tem em São Paulo para o Brasil e para a categoria farmacêutica, muito, viu, Renata e Ana, muito das soluções ou das não soluções vão passar para soluções que a gente encontrar para esse grandioso estado, viu? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que passa por aí, viu? Pelo impacto que tem, seja econômico, seja social, seja sanitário. Butantan que o diga, né? Butantan que o diga. Pouco isso, compartilhar aqui com vocês nesse momento. Eu falo alto, eu tomo conta da casa toda, a casa fica empolvorosa aqui. Eu tenho que achar um outro lugar para... Renata, você quer complementar? Acho que o Ronald tocou na questão aí do ser essencial, né? Que vem nos pegando. Sou essencial, porém não sou bem remunerado, não tenho direitos. É isso. Acho que a gente podia só tá fechando, principalmente com relação do impacto, principalmente nas negociações também, que foram bem complicadas desde o ano passado, já vinham sendo,
porém a gente teve um reflexo direto, né? Eu, lendo o material hoje, até enviado pela Débora, de Porto Alegre, Débora Meleque, fala que o contingente de trabalhadores com CLT foi 11,2% menor que em 2019. A nossa categoria, ela é, na sua maioria, vinculada com CLT, né? O vínculo dela com a empresa é por CLT, na sua maioria. Porque, como eu disse, a maioria está no varejo e ainda se mantém esse vínculo. E é um vínculo também muito ligado às nossas negociações coletivas, que seguem as nossas convenções coletivas. E sempre que a gente tem aí um nível elevado de trabalhadores desempregados, isso impacta diretamente também naqueles que estão empregados, que obviamente ficam receosos de tomarem qualquer medidas aí contra a empresa. E a gente percebeu muito isso. Até no contato do farmacêutico com o sindicato, olha, está ocorrendo isso, porém, não cite meu nome, cuidado com o que vocês fazem. Aí fica até difícil a gente, né, tomar alguma atitude, porque o próprio profissional, ele tem o medo, sim, da demissão. Isso é fato. E já foi o tempo, né, Ana, Ronald, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, que a gente era praticamente pego quando a gente saía da faculdade e tinha lá os seus postos de trabalho à vontade. Hoje não é assim. Para uma vaga no comércio varejista, você concorre com 50, 60, 70 farmacêuticos. Então, esse impacto realmente ele já existia, hoje ainda mais, com o desemprego e com aquele que está empregado, porque tem que manter o emprego, porque o marido saiu, a mulher está desempregada, então você tem uma pressão até que vem dentro de casa. Isso reflete diretamente nas nossas negociações, que foram dificílimas ano passado, vem sendo desde 2017, não por coincidência, tá? A gente tem várias medidas que foram sendo tomadas para fragilizar o movimento sindical, e, em decorrência disso, tudo que envolve um sindicato e o cerne da questão, que são as suas negociações, elas foram afetadas. A gente não vem conseguindo aumento real desde então, né? Também não é uma coincidência, o patronal sabe dessa nossa fragilidade de algum ponto, principalmente a fragilidade econômica, é fato. Se iniciamos essa live falando de resistência, nós estamos resistindo, e ir para uma negociação coletiva dessa maneira não nos deixa de maneira muito confortável, obviamente, e o empresariado, as empresas, o comércio, principalmente, vem ganhando horrores, se manteve funcionando por todo este período, né? Não houve nenhuma diminuição de horário de trabalho, nem em auge de pandemia, como vivemos hoje, né? O farmacêutico está saindo meia-noite da drogaria, 11 horas da noite da drogaria, trabalhando o tempo todo lá em contato, agora fazendo teste de Covid, né? E não recebendo a insalubridade, que aí a gente faz uma live só falando de insalubridade, mas que a gente sabe que isso é um pleito da nossa categoria, que a gente não consegue atender de forma coletiva, pelas questões legais que envolvem o tema, mas a gente tem, sim, um impacto muito direto nas nossas negociações, principalmente. Tá? Apesar disso, acho que o sindicato, resistindo, foi fechando a maioria. A gente tem dois setores que hoje a gente ainda não fechou, que é o Sindiosp e a região do ABC, especificamente porque a gente não tem um patronal na região do ABC, e porque o Sindiosp a gente até está passando por um processo de mediação junto ao Ministério Público do Trabalho. Tivemos uma audiência hoje, esperamos que amanhã venha alguma resposta por parte deles, mas continuamos, insistimos, né?
sabendo que um reajuste pelo INPC não contempla, obviamente. Porém, se você vai avaliar as convenções coletivas, as negociações coletivas no ano de 2020, conseguir NPC é considerado um avanço, né? É considerado um saldo positivo. Mas seguimos sabendo que 2021 não Renata, será fácil também. Oi. Uma coisa que eu acho que é importante, fundamental nesses momentos de resistência, é justamente tentar ver quais são os mecanismos que nós precisamos debater para proteger o valor do nosso trabalho, certo? E eu acho que tem uma discussão que nós, e aí São Paulo, em algum momento vai ter que fazer em São Paulo, principalmente pelo impacto que isso pode ter na categoria, que é um pouco algo que é uma certa fortaleza para o valor do nosso trabalho, que você destacou, o fato de nós termos uma categoria preponderantemente com carteira assinada, seletista, não é isso? Por que a nossa categoria é seletista? O que traz esta possibilidade? Essa possibilidade é também em função de que o exercício profissional, ele necessita, conforme a 5991 determina, um contrato de trabalho, certo? Portanto, o debate a respeito do exercício profissional e dos contratos de trabalho precisam ser melhor discutido, principalmente quando o interesse do trabalho nas definições normativas e que regulamentam o exercício profissional não levam em conta o trabalho. Recentemente, nós assistimos uma decisão do Conselho Federal de Farmácia a respeito de responsabilidade técnica, a respeito de contratos, a respeito de contratações, que vai ter um impacto importante e, com certeza, o Sindicato dos Farmacêuticos de São Paulo não foi consultado. Com certeza, a Organização Sindical Brasileira não foi consultada. Então, eu acho que esse momento que nós enfrentamos e que precisamos discutir com tranquilidade, com fraternidade, vamos dizer, mas nós precisamos discutir, chamar a categoria para discutir, porque está em curso um processo acelerado desse paradoxo de ampliação do reconhecimento social do nosso trabalho, associado a, o fim e ao cabo, e aí que está o paradoxo, uma desvalorização do nosso trabalho traduzida nos salários que nossos colegas recebem, traduzida nas condições de trabalho que a categoria recebe, que nós não conseguimos estabelecer em convenções coletivas. Há um paradoxo aí. E que nós precisamos, certo, sentar, discutir, chamar a categoria farmacêutica, porque creio que é a responsabilidade de permitir que essa expectativa que foi gerada, essa possibilidade da nossa entrega que a sociedade dá ao reconhecer o valor social do nosso trabalho, ele precisa se transformar, até porque é real, tem de fato esse valor, mas precisa de salário para poder viabilizar isso. Precisa de reconhecimento. As pessoas não vivem de vento. Há a necessidade de se construir, e aí é fundamental o papel do sindicato. A gente sabe, a inflação deve fechar agora próximo a 5 alguma coisa. Mas a gente sabe que é muito mais que isso. A perda
da capacidade de compra, ou seja, o valor é muito superior a isso. E aí a responsabilidade nesse momento precisa com muita tranquilidade chamar, certo, para o diálogo, para ficar bem claro, certo, no debate, ficar transparente para a categoria, para a sociedade, para os nossos movimentos, nesse processo de funcionamento das relações de trabalho na sociedade, de que lado as nossas instituições estão, certo? A serviço de quem elas estão. Porque é muito lindo chamar uma atividade, vamos valorizar a profissão farmacêutica. Valorizar como, cara pálida? Com a reposição da inflação? Parcelado em 3, 4 vezes? Com uma jornada espanhola? Com a jornada de 12 por 36? Valorizar como? Sem insalubridade? Fazendo testes? Valorizar como, cara pálida? A valorização ela precisa ela se materializa também para quem só tem o trabalho para oferecer na relação, no quanto vai esse trabalho ser remunerado. Porque você só oferece trabalho, né? Exatamente. Você só oferece demanda. O profissional só tem demanda. Na verdade... Exato, só cada vez mais. A gente viveu assim, somos considerados essenciais, nosso trabalho é essencial, mas o que a gente viu pelo setor empregador, né, pelo setor patronal, foi justamente não reconhecer isso, né? Só tivemos demandas, tivemos muitas demissões, não tivemos esse reconhecimento. Eu me lembro, no início da pandemia, gente, eu trabalhei sem máscara de proteção. Eu usava máscara de tecido, fornecida por uma ONG. Faltava-se EPIs para os profissionais poderem trabalhar. A gente viu aí muita demissão. Então, assim, foi um período muito difícil. Mas eu acho que a gente... Desculpa aí ter que atropelar um pouco, mas eu acho que a gente conseguiu concluir. Eu ia até fazer uma pergunta, mas eu acho que foi abordada por vocês dois agora, eu nem vou refazer. Desculpa, Ana Cláudia, é que eu sou muito faladora, Ana Cláudia, perdão. Não, pode falar, mas é que... Pode falar, você é nosso convidado. É que quando eu ia fazer a pergunta, vocês acabaram abordando nessas falas, então eu já vou passar para a próxima, ok? Vou perguntar para o Ronald e aí os comentários da Renata. Todos os dias, nós recebemos notícias sobre a vacinação, né, em diversos países do mundo. Por aqui, o noticiário repete que não temos doses para imunização da população e estamos no fim da fila do mundo para aquisição de vacinas. Pior, não temos doses e não há critérios claros para vacinar os grupos prioritários. Eu estou sendo pessimista ou o cenário realmente não é dos melhores? Já foi pior, viu? Eu queria dizer que já foi bem pior, porque não sei se todos devem estar lembrados, né, de que não vou comprar essa vacina chinesa de jeito nenhum. Não funciona, vacina não funciona. Hoje, gente, hoje, mais de 2.200 mortes. O cidadão vai numa atividade defender o uso do kit cloroquina e ivermectina. Hoje. Então, já foi, eu queria dizer que já foi pior. Estamos num drama que é preciso compreender as responsabilidades desse momento que nós estamos vivendo em torno dessa questão da vacina. Porque as medidas que o conhecimento conseguiu produzir rapidamente, incrivelmente rápido, a respeito do enfrentamento que a ciência permitiu, dão conta da vacina, mas outras medidas também não farmacológicas,
para o enfrentamento, que poderia evitar essa tragédia que nós estamos vivendo hoje. A vacina é a solução, com certeza é a solução. Sorte nossa ainda para essa tragédia não ser mais colossal do que já está. Nós temos Fiocruz e Butantan em condições de produzir, mas se dependesse das forças que acreditam que uma parcela importante da população brasileira pode ser eliminada, pode ser exterminada, que não vai fazer diferença, porque é justamente isso que acreditam. Acreditam exatamente nisso. Inclusive, a proteção que dão para os seus é armas. É armas. Então, não é um discurso radicalóide que o presidente da FENAFAR está falando. Não, é o que nós assistimos nos jornais, o que nós vemos cotidianamente. Porque falar de vacina é falar o que nós estamos falando desde o início aqui, a respeito do trabalho. Falar de vacina é falar de proteção. Proteção. E desde o golpe, que está sendo cada vez mais provado que foi um golpe atrás do outro golpe, o que mais se destruiu na nação brasileira foi a sua capacidade de proteger seu povo, de proteger a saúde, de proteger a natureza, de proteger as mulheres, de proteger os negros, É isso. O que nós assistimos hoje e que se materializa nessa é isso. Por isso que a solução, inclusive, para esse problema da vacina, ela necessariamente é uma solução nacional. Parece que essa semana os governadores vão formar um comitê nacional, comitê de salvação nacional. Por que isso? Porque essa iniciativa, muito louvável, põe pressão de prefeitos, de alguns governadores isoladamente, não vai funcionar, porque o jogo é global. E o processo de construção e utilização dessa tecnologia tem que ser coordenado nacionalmente, porque por muito pouco tempo adianta Araraquara fazer o lockdown, fazer umas medidas protetivas e Ribeirão Preto não fazer nada. Vai adiantar o quê? Para vacina é absolutamente a mesma coisa e nacionalmente é a mesma coisa. Somado há uma postura lambe-bota, subserviente que nós temos, certo? Do Brasil no Tratado das Nações. O Brasil tem sido uma sucursal dos interesses americanos. A Índia e a China não estão dando agilidade para a remessa de insumos e de vacina para o Brasil, não tenham dúvida. É em função da posição do Brasil na Organização Mundial do Comércio, que foi contra a liberação temporária de patentes, que foi a proposta que foi levada por esses países, a Organização Mundial do Comércio, e o Brasil ficou junto com os países ricos. Historicamente, o Brasil sempre defendeu nesses fóruns internacionais a liberação do conhecimento, o respeito à utilização das prerrogativas dos acordos internacionais para utilizar. Só que dessa vez não. A chancelaria brasileira se associou aos Estados Unidos, se associou à Austrália, ao Japão, para dizer não. Aí o que acontece? Aí demora para chegar a vacina da Índia, aí demora para chegar o insumo da China. Tem responsáveis por isso. E o preço é muito alto. O preço é muito alto que o povo brasileiro está pagando. E nesse debate, nós precisamos compreender isso enquanto categoria farmacêutica, compreender, quando a gente vai discutir vacina, compreender esse papel internacional, mas também compreender o nosso papel lá na farmácia, lá na unidade básica de saúde. Quando eu falava de que se agigantou o papel do nosso trabalho, da ciência que a sociedade confia na nossa profissão para desenvolver, ela está muito associada à proteção, a minimizar
há riscos. E aí o que acontece? Nós temos uma política de vigilância em saúde que tem 2 anos de construída. A gente ficou, Ana Cláudia, com o Sistema Único de Saúde por 30 anos, sem uma política nacional de vigilância em saúde. O PNI, a vigilância epidemiológica que a gente tem, que é um sucesso reconhecida internacionalmente e muito aplaudida, certo? Ela é anterior do SUS. Ela vem da década de 70. O PNI vem da década de 70. As ações de vigilância epidemiológica vêm da década de 70. Nós construímos o Sistema Único de Saúde no Brasil e discutimos a doença, a assistência. Nós não discutimos o papel dos laboratórios centrais de saúde pública, onde tem muito farmácia. A maioria dos trabalhadores são farmacêuticos, LACENS. São colegas nossos que estão nos LACENS, nos laboratórios. Nós não discutimos o papel dos laboratórios de análises clínicas no processo de vigilância. Ou seja, a vacina, o problema da vacina para nós farmacêuticos nesse momento é apenas a pontinha, certo, de um iceberg. Um iceberg é uma imagem negativa, mas é a pontinha do Everest, que é a contribuição que a nossa arte, a nossa ciência pode dar nessa fase que está a humanidade. O conhecimento, a ciência, a possibilidade de intervenção na realidade, intervenção na saúde. Ela meio que é a vacina hoje, meio que o trabalho farmacêutico invasado. Vamos chamar assim, certo? O trabalho farmacêutico é um dos melhores símbolos que a gente pode ter nesse momento para desenhar o papel do nosso trabalho, mas não só no produto, se eu consigo entender, no conjunto das atividades que nós desenvolvemos, que vai da farmácia que precisa notificar. Até hoje, por exemplo, nós não conseguimos evoluir, por exemplo, um tal de SNGPC para algo diferente de uma chata burocracia que precisa ser preenchida. A gente não transformou esse processo, essa informação, esse conjunto de ações em algo que de fato transformasse mais efetivamente a farmácia em estabelecimento de saúde. O controle dos antibióticos, da mesma forma. Então, esse momento ele traz muitas reflexões para nós a respeito do nosso trabalho, das nossas possibilidades. A vacina permite o debate que a vacina propicia, seja da sua distribuição, porque tem uma parcela, infelizmente, da categoria mais atenta ao negócio do que ao trabalho. Certo? É legítimo, o negócio tem que gerar riqueza, tem que gerar lucro. Uma empresa é para empreender, não estou falando nada contra isso, certo? Nada contra isso. Aplaudo os colegas que desenvolvem, empreendem, beleza. Só que há necessidade de compreender que o trabalho e a vida, certo? Eles antecedem outros interesses. Eles precisam anteceder outros interesses. E o que nós assistimos, seja no episódio da vacina, seja no episódio da proteção do trabalho, é que o negócio esmaga a vida e dilacera o trabalho. É isso que nós estamos assistindo. Então, precisa mexer, refazer esse lugar, e a pandemia, o debate da vacina, trazendo uma oportunidade para a gente construir essas reflexões por luz sobre essa que é a realidade concreta que nós estamos assistindo, certo? A média do salário do farmacêutico brasileiro, que está correndo todos esses riscos, tem todo esse papel que a gente está falando aqui, não passa a média de R$ 3.500 por mês. É brincadeira. É brincadeira.
com o tamanho da responsabilidade que a história está colocando sobre as soluções que esse trabalho pode oferecer ao povo e à saúde? É brincadeira, né? Então, são debates que eu acho que a gente, nesse momento, a oportunidade de colocar luz sobre eles, nesse momento que a gente vive da pandemia, e que os objetos do nosso trabalho ganham centralidade na vida das pessoas, é uma oportunidade ímpar para a gente conversar entre nós, nos reconhecermos enquanto uma classe, enquanto trabalhadores que tem um conjunto de atribuições diferenciadas, delegadas pela sociedade, e que nós precisamos e vamos brigar muito por seu reconhecimento. Porque eu sei que temos Renatas, Ana Cláudias aí, guerreiras, Gildas, guerreiras, Célias, guerreiras, Socorro, guerreiras, temos muitas guerreiras. O que mais nós temos são mulheres guerreiras aí, farmacêuticas de luta. Alice Portugal que o diga, né? Renata, você quer complementar? Quero trazendo um pouquinho aqui para o nosso setorizar um pouco São Paulo e o que a gente tem vivido. Lógico que não é um problema só de São Paulo, todas as entidades sindicais estão passando por isso. A gente tem sido muito cobrado pelo farmacêutico, porque existe essa dicotomia, né? Eu sou essencial, porém não sou prioritário. É isso que está acontecendo em São Paulo, né? Eu trabalho num serviço essencial, sou um profissional essencial, estou em todas as etapas que chega a vacina, porém, na hora de ser vacinado, eu não estou neste grupo prioritário. Obviamente, nós somos muito cobrados, mas acho que a fala do Ronald foi muito pertinente, porque não se trata de algo setorizado em Ribeirão Preto, em São Paulo, no estado de São Paulo, não, é Brasil, não vou nem falar, a questão é mundial, é Brasil, então nós temos aí um problema, sim, de gerência, né? Isso desde o ano passado, quando a pandemia já estava no auge e que as vacinas já deveriam ter sido negociadas e não foram, porque não se acreditava na vacina, e hoje a única coisa que nos salvará será a vacina. Mas acho que o farmacêutico ele tem que ter esse olhar mais amplo, sim, né? Que lógico que a cobrança é feita, nós também cobramos as prefeituras, o Estado, para que forneça essa vacinação também o mais rápido possível para este farmacêutico que está ali na linha de frente todos os dias, que está correndo risco, sim, muito grande. Essa semana mesmo nós tivemos um farmacêutico da Rede Drogasil que faleceu, tá? E certamente estava ali todos os dias trabalhando. E aí também chamar a atenção, porque esses setores que trouxeram teste de Covid para os seus estabelecimentos, que eles chamam de lojas, né? Para os seus estabelecimentos, também querem trazer a vacina para esses estabelecimentos. Eles estão envolvidos nas empresas que querem trazer a vacina para o setor público, para o setor privado. Então, a gente também tem que olhar para isso. E quem vai fazer essa vacinação é o farmacêutico. Se chegar isso na vacina, como foi o teste, se chegar isso na drogaria, como foi os testes de Covid, é o farmacêutico que vai estar lá, por uma remuneração baixíssima, por nenhuma proteção ao trabalho, porque eles acham que o profissional farmacêutico recebe com aquilo, ele tem que comer, ele tem que vestir, ele tem que chegar na drogaria, ir para casa, porque nem vale-refeição eles dão. Ou quando dão, é no valor do vale-coxinha. Então, eles acham que o profissional nem comer tem esse direito. Mas é isso. Então, o farmacêutico ele tem que ampliar esse olhar. Cobrar do sindicato uma ação é fácil, mas sabendo que existe aí um sistema de vacinação
que tem que ser respeitado e que a gente, obviamente, vai cobrar os entes públicos, mas e muitas cidades estão vacinando, a gente também tem que dizer isso, muitos profissionais da saúde como um todo estão sendo vacinados e os farmacêuticos estão sendo incluídos, se não foram no primeiro momento em algumas cidades, estão sendo incluídos sim, isso a gente não pode estar negando, existe um esforço até do próprio CRF São Paulo, no que fala aqui em São Paulo. Então, eu acho que o olhar do profissional farmacêutico ele também tem que ser amplo, né? Não só cobrar do sindicato e pouco também se doar à entidade e também não enxergar o que está acontecendo de forma mais ampla. Por que não há vacina? E a gente ainda corre o risco de acabar a vacina, a gente ainda não saiu desse risco, né? A gente, cada hora, o número vai abaixando, cada hora a gente não sabe quando seremos vacinados. Eu não fui vacinada ainda, graças a Deus minha mãe foi essa semana, estou muito feliz, mas caminhamos aí a passos muito pequenos na questão da vacinação. Então, sim, temos a preocupação e gostaríamos que todos os profissionais farmacêuticos estivessem vacinados, sim, mas há muitas coisas paralelas a isso também, né? Segurança no trabalho, condições dignas de trabalho, até para que ele pratique a atividade de fazer o teste de Covid, sim, mas que faça essa prática de maneira segura, o que a gente sabe que não está ocorrendo e as empresas estão negligenciando. A gente já foi para o Ministério Público do Trabalho, então as coisas realmente estão sendo feitas, porém, vivemos neste momento aí muito, muito difícil. Acho que eu só queria terminar essa minha parte com uma fala que até que o Fábio me cedeu, mas é da doutora Margarete Dalcomo, da Fiocruz, e que ela, numa das falas, ela está sempre aparecendo na televisão, desde o início, mas quando ela alerta o seguinte: o que é que pode justificar, neste momento, que o Brasil não tenha as vacinas disponíveis para a sua população? Isso é injustificável, a não ser a absoluta incompetência diplomática do Brasil, que não permite que cada um dos senhores, suas famílias e aqueles que vocês amam estejam amanhã ou nos próximos meses, de acordo com o cronograma apresentado, recebendo a única solução que há para uma doença como a Covid-19, ou seja, a vacina. Então, acho que a gente tem que realmente ampliar aí as nossas ideias, ampliar os nossos julgamentos, né? Quando a gente vai e cobra somente de uma entidade, mas saber o porquê disso, como o porquê de muitas outras coisas, tá bom? Foi perfeito essa fala dela. Vamos lá, vou encerrar com a última pergunta. A gente já está aí no adiantado de 1h13, né, da live. Acho que muito tempo também fica muito cansativo para quem está assistindo, né? A gente faz outra. A gente faz outra, isso mesmo. É muito bom poder estar em contato com vocês. Vou fazer uma pergunta, que é a última. Pergunto para a Renata, depois o Ronald pode complementar. Qual a perspectiva para o trabalho farmacêutico em um possível cenário de pós-pandemia? Então, eu queria fazer com essa pergunta um desafio aí para São Paulo. Mas é um desafio. A Federação Nacional dos Farmacêuticos, ela se constituiu ao longo desses últimos 3 décadas com base de muita construção coletiva. Foi no espaço desta construção que um conjunto importante de formulações foram oferecidas ao Brasil. Entre elas, a construção da Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Bom lembrar que um dos
primeiros que estruturaram mais efetivamente, seja a partir da Conferência Nacional, seja a partir da estruturação dessa política no Ministério, uma origem muito forte da Federação Nacional dos Farmacêuticos. Nós também, nesse período, debatemos por muito tempo a inserção do farmacêutico no SUS, nas suas diferentes áreas. Fizemos um debate, muitas vezes, sozinhos, mas que depois conseguimos aglutinar a categoria como um todo, em torno da farmácia e estabelecimento de saúde. Conseguimos, com base nesse processo de construção coletiva, produzir grandes contribuições. E eu acho que a vida trouxe esse momento, viu, Ana Cláudia, desse pós-pandemia, que vai ter que ser construído algo novo. Nós vamos ter, com os mesmos compromissos da defesa do trabalho, da vida, da democracia, da dignidade da pessoa humana, dos direitos que conduziram essa nossa construção, nós vamos ter que construir esse novo com esse conjunto de paradoxos que eu coloquei aqui um pouco no debate para a gente conversar aqui. E nós realizaremos brevemente, estamos discutindo ainda, a realização do nosso 10º Congresso, do 10º Congresso da Federação Nacional dos Farmacêuticos. Já se foram 9. Nós vamos chegar no nosso 10º Congresso, que acontece a cada 3 anos. E discutir o Congresso da FENAFAR é discutir o movimento sindical brasileiro. É discutir a única forma que ainda resta, inclusive na Constituição, dos trabalhadores organizarem o seu interesse. Por mais que tenha sido destruído, por mais que tenha sido atacado, por mais que tenha sido esvaziado, não tem jeito, nós vamos ter que inventar, certo? Em torno desta figura, desse instrumento que é um poderoso e vai continuar sendo um poderoso instrumento de defesa dos interesses dos farmacêuticos, do trabalho dos farmacêuticos. E aí o desafio que eu coloco é que a gente possa junto, viu, Ana Cláudia e Renata, e os direitos aí que estão assistindo, mediado por essas tecnologias, fazer em São Paulo o desafio de mobilizar 2.000 farmacêuticos. 2.000 farmacêuticos para o processo de discussão do Congresso da FENAFAR, para nós trazer eles para essa nossa conversa aqui, da importância deles estarem lá em Bebedouro, lá em Ourinhos, lá em Santo André, lá em Registro, em todos os cantos, levando essa discussão, essa conversa a respeito da importância de nos abraçarmos, nos reunirmos para defender o trabalho e a vida. Porque essa é a missão que o pós-pandemia vai colocar. Porque quem está ganhando o jogo nesse momento e precisa de respostas, e nós precisamos dar respostas, são os mensageiros da morte. E nós precisamos utilizar esses instrumentos, e tenho certeza que a gente tem essa capacidade, até porque tenho também certeza que a maioria compartilha com os valores da vida, da fraternidade, certo? Do respeito, da tolerância. Eu tenho convicção absoluta disso, de que é um tiquinho, uma minoria que, por os mais diferentes instrumentos, conseguiu se empoderar demais nesse momento. Nós temos condições de construir, nesse momento, a partir do enfrentamento concreto da pandemia nesse momento, mas também no que vai ser a nossa capacidade de enfrentar nesse momento os dilemas da pandemia, de apresentar a defesa dos trabalhadores, a defesa da vida, da tomada das medidas necessárias de proteger lá nosso colega que precisa ter proteção, nosso colega de grupo de risco, ou seja, a partir dessas questões concretas, também fazer essa mobilização para São Paulo dar a contribuição no processo do Congresso da FENAFAR do tamanho de São Paulo, do tamanho que São Paulo significa para o Brasil, para a categoria farmacêutica, e eu tenho certeza que vai ser uma grandiosa contribuição. E por saber o potencial, principalmente num estado que foi responsável por algo que vai acontecer ano que vem,
e que a FENAFAR está junto com a CNTU, também no esforço bastante grande de construir, ano que vem se completa 200 anos da independência. Ano que vem se completa 100 anos da Semana da Arte Moderna, que São Paulo foi muito importante na construção desse Brasil novo, que de fato trouxe o Brasil para um novo passo civilizacional. Eu tenho certeza que se a gente juntinho der as mãos direitinho, a gente pode, no processo de construção do enfrentamento da pandemia, no pós-pandemia, construir esse salto. Porque se tem uma das características dos farmacêuticos é a capacidade de transformar veneno em remédio. Acho que é essa capacidade mágica que nós conseguimos desenvolver com a nossa arte, com o nosso ofício, eu acho que mais uma vez está colocado à prova. E eu estou colocando esse desafio para minhas queridas companheiras, camaradas em São Paulo, para a gente fazer um grande processo. Esse é o desafio do pós-pandemia, viu, Ana Cláudia? Você perguntou, eu respondi. Obrigada, Ronald. Obrigada. Vamos tentar. A gente é de luta. Então, pelo menos vamos tentar. Né? Vamos lutar para isso. Renata? Eu vi que vocês já fizeram uma assembleia com 700 pessoas, aí, não foi? Não, eu não cheguei. Online, Renata. Não, mas a gente não chegou a tanto, não, mas não foi isso. Não é impossível, né? Online. Somando elas, não deu isso? Não, somando, a gente já fez o estado todo quando a gente viajava na soma. Então. Mas vamos lá, então vamos para ter 2000. Eu estou falando para uma só, tá? Não, vamos sim. Estamos ansiosos aí por esse congresso. De qualquer maneira que ele aconteça, seja online, seja presencial, mas que ele aconteça, que a gente possa, sim, ter muitos farmacêuticos de São Paulo participando, né? Isso é um desafio, a gente vai tocar, com certeza. Bom, 2021 já não está sendo um ano tão fácil, né? A gente tinha mais expectativas, obviamente, que ele fosse vir de maneira mais tranquila, mas estamos aqui, resistindo. Eu, enquanto representante dos sindicatos farmacêuticos de São Paulo, junto com a minha diretoria, acho que a gente tem que marcar presença e fazer um apelo ao farmacêutico, que ele entenda que o sindicato ele tem que existir, ele tem que continuar existindo, e que cada um tem a sua parcela de responsabilidade, que o sindicato não pode existir só quando aperta o calinho, né, no sapato, não. O sindicato ele tem toda uma continuidade e a gente precisa literalmente sobreviver. Então, é um apelo para que a gente consiga enfrentar mais este ano, que não será fácil, por todos os desgovernos aí que a gente tem, por um mercado farmacêutico que cada vez fica mais forte e as nossas reivindicações cada vez menos atendidas. E a gente só vai conseguir ir para o embate de forma ali, pau a pau, né? De forma igual a eles, ou pelo menos muito próximo, se a gente tiver um contingente de farmacêuticos por trás de nós. Hoje, eu não tenho os números exatos, mas a gente deve estar batendo aí a casa de uns 70 mil farmacêuticos no estado, e não é possível que nem 10% desse contingente entenda a importância do sindicato e de forma a contribuir com o seu sindicato. Hoje nós realmente precisamos sobreviver, e eu sou muito transparente e sincera
e tenho que aproveitar, sim, essa live para estar falando isso, tá? Para que a gente possa enfrentar não só 2021, 2022, continue enfrentando. Eu passo, a Ana passa, mas o sindicato ele tem que ficar. Ele tem que ficar. Porque a entidade é muito forte. Então, se nós estamos comemorando essa semana 75 anos do sindicato, ele não pode se perder, porque a categoria não pode procurá-lo só quando precisa. Ele tem que ter uma continuidade, tá? Então, é isso. A gente só vai conseguir enfrentar de forma não tranquila, mas de forma digna, se a categoria nos ajudar, tá bom? Então, acho que é isso. O sindicato ele é forte, mas se ao lado dele estiver a categoria farmacêutica. Então, vamos reconhecer o valor do sindicato, vamos utilizar esta data, os 75 anos de toda a luta que houve, mas que possa permanecer e que a gente tenha muitas lutas aí ainda, e que a gente consiga brigar bravamente em cada uma delas, tá? Aceito o desafio, Ronald, vamos sim colocar muitas pessoas, muitos farmacêuticos nesse congresso, e aí nas demais atividades também, e vamos lá. Eu não, acho que eu já vou dar um encerramento, se o Ronald quiser falar mais alguma coisa, mas eu acho que agradecer... Eu quero falar. A ideia... Eu quero falar o seguinte... Pode falar. Viva o Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de São Paulo. Muitas vivas para o Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de São Paulo. Viva. Continuaremos vivos. É isso, é vida para nós, muita vida, muita saúde, porque é isso, que a gente consiga aí brevemente, muito brevemente, estarmos juntos, podemos nos abraçar, né, Ana? Que a gente... Live é muito legal, a tecnologia, mas nada como um forte abraço, e eu não vejo a hora disso começar a acontecer novamente. Então, da minha parte, eu realmente fico feliz pela live, pelo encontro, Ronald, pelo abraço. Ana, te amo, você sabe disso. Eu também quero agradecer muito, né, por vocês, a disposição de vocês para estar realizando a live, a todos que participaram. Vida longa ao Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de São Paulo, que venham mais 75, muito mais, que a gente continue aí forte na luta. Tá? Um abraço a todos. Um abraço. Beijo. Obrigada, Ronald. Obrigada, Ana. Obrigada, valeu, pessoal. Valeu. Um abraço. Abraço.